Bom, a gente está ouvindo aqui muitas histórias dos aventureiros, dos pioneiros ligados às plantações, desse verde todo que Brasília tem hoje, que a gente se orgulha tanto. Pessoal do esporte, das letras, né? E vamos continuar ouvindo as histórias aqui, com mais um pioneiro. A palavra é sua. Conte a sua história. Eu sou baiano, meu nome é Eliseu de Souza Santos. E nós saímos, eu muito criança, nós saímos da Bahia e viemos para Mato Grosso. Passei um período da minha infância em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas por infelicidade meu pai faleceu. Eu estava com 9 para 10 anos e nós viemos para Poxoréu, Mato Grosso. Já é Mato Grosso mesmo. E lá eu passei a minha parte de adolescência, aquela parte lá em Poxoréu. Aprendi a profissão de sapateiro, não é só você que é sapateiro, eu também, né? Aprendi a profissão de sapateiro. E depois, quando eu peguei essa idade de 19 para 20 anos, eu fui para Cuiabá, para servir o Exército. Servi o Exército 55. E depois eu voltei novamente para a cidade que eu fui criado. Depois eu voltei para Cuiabá, passar uns tempos lá em Cuiabá. Aí passou um amigo meu, que é até meu compadre. E meu compadre passou no caminhão. Ele falou assim: compadre, vamos embora para Brasília. Eu pensei, falei: não, compadre, eu não vou não. Aí passou, quando foi mais ou menos em 1963, eu vim para Goiânia. Cheguei em Goiânia, eu vim aqui a Brasília, né? E vim até ali a Vila Planalto, que a Vila Planalto ainda não tinha tirado a Vila Planalto ali onde realmente é, e foi levada lá para o Gama, né? Eu vim até a Vila Planalto, fiquei aí mais ou menos um mês. Depois voltei novamente, trabalhei numa consertaria de calçado ali na Rua 8, que é a Rapa Paulista na época. Depois eu fui mexer com calçado. Depois voltei para Goiânia novamente. Olha o problema meu. Fui para Goiânia, voltei de novo para Brasília. Aí fui convidado para trabalhar no Correio Brasiliense. Eu fui para o Correio Brasiliense. Passei mais ou menos um ano no Correio Brasiliense. Depois eu fui convidado para trabalhar no IPEA. Olha, quando eu cheguei em Brasília em 63, em 68, a Asa Norte era completamente deserta. Só tinha 308 Norte e uns poucos, umas poucas casas assim para lá de cima. O resto daquela parte ali era tudo cerrado. Aí eu, nesse período aí eu fui convidado para trabalhar do IPEA, fui para o IPEA. Aí do IPEA fui requisitado para trabalhar na Presidência da República. Aí eu fui na época do presidente Figueiredo. E eu fiquei lá durante esse período todo lá trabalhando, né? Passou vários presidentes. E aquele período difícil da ditadura que todos nós passamos, todos nós, cada um tem uma história para contar, né? Mas Brasília hoje é essa estrondosa cidade que todos nós estamos presenciando, né? Que essa grandeza de cidade. Só que Brasília, as autoridades de Brasília têm que ter muito cuidado com Brasília, para que Brasília não se transforme no Rio de Janeiro, né? Aquela situação que está vivendo no Rio de Janeiro. Então, é preciso que as autoridades de Brasília abram bastante assim uma perspectiva de rever Brasília, para que Brasília se torne uma cidade assim tão boa quanto nós aqui chegamos, né? Para que não haja situação igual o nosso querido Paulão falou, né? E que Brasília, crescendo do jeito que está, cresce e cada vez mais com essa grandeza que Brasília tem, né? Que quando eu cheguei, Brasília praticamente só tinha ali o plano piloto, Asa Norte praticamente não existia. E hoje a Asa Norte pode-se dizer que é melhor do que o plano piloto, a Asa Norte hoje, né? Pelo comércio, pelas partes residenciais. Então realmente Brasília não foi aquela Brasília que os pioneiros,
os idealizadores de Brasília criaram Brasília somente para uma capital de administração. Eles não pensavam que Brasília ia ficar, não ia crescer da maneira que Brasília é hoje. Bem, então, desvendando essa caixa preta, meu nome é Fernando José de Queiroz, eu sou da Paraíba, órfão de mãe, fui criado com uma tia que namorou-se por um candango. Aí, em 1960, casou-se e eu cheguei aqui em Brasília em setembro de 60. Em setembro de 60, tinha 10 anos, por isso que eu quero dizer que eu me sinto como um candango ou um pioneiro de calças curtas, porque quando eu cheguei eu só tinha 10 anos e até 10 anos naquela época a meninada usava calça curta. Como o caminho natural de quem chegava em Brasília, o desaguadouro natural era o Núcleo Bandeirante, eu cheguei pelo Núcleo Bandeirante e aí tive o meu primeiro impacto, porque no Nordeste, por mais modesto que seja as casas, elas são de alvenaria, né? E chegando no Núcleo Bandeirante, aquele faroeste, assim, tudo de madeira. Eu nunca tinha visto barraco de madeira, muito menos ficar debaixo de um. Então, fiquei ali e para mim foi um impacto muito grande. Quero dizer também que o meu percurso de Campina Grande até Brasília só demorou 14 dias. E foi light, porque eu vim de ônibus, naquela época já tinha um ônibus que saía de Campina Grande, da aviação Planalto, e demorou 14 dias para chegar aqui, mas chegou com todo mundo vivo. Então, a entrada natural foi para o Núcleo Bandeirante. Só que esse meu tio, né, que havia casado com a tia minha, meu padrasto, portanto, ele trabalhava na construção da barragem do Paranoá, que tinha chegado aqui em 57, que trabalhava, e como Brasília tinha sido recém-inaugurada, então, na realidade, Brasília naquela época era um canteiro de obras. Apesar de ter sido inaugurada, ainda era um canteiro de obras. E aí eu fui para o Paranoá, um acampamento que tinha lá dos pioneiros e que até tem relíquias até hoje. E fiquei por lá, né, na minha infância, e estudei num grupo escolar que lá existia. Depois vim estudar no Colégio do Plano Piloto, né, Colégio do Plano Piloto, que inclusive está completando 60 anos agora. E tive assim, naquela época, a época do Chapa Branca, uma característica desses colégios, que eram poucos em Brasília, era que o filho do deputado estudava no mesmo colégio do filho do porteiro, né? Então a gente chegava lá de ônibus. Imagine sair de ônibus do Paranoá para chegar até o Colégio do Plano Piloto. Só tinha um ônibus que saía quando saía para chegar até lá. Era uma aventura. Mas nós conseguíamos estudar, e isso que eu quero chamar a atenção, porque naquela época o filho do deputado estudava junto com o filho do porteiro, no mesmo colégio. Eu tive, assim, vários professores, inclusive a professora Neuza França, que é da Escola de Música. Eu tive assim, a felicidade de tê-la como minha professora, né? Ela ia dar uma aula de música para os meninos naquela época lá. Então, estudei no Colégio do Plano Piloto, ginásio na época. Depois fui para o Elefante Branco. E nesse meio tempo, já teria deixado a minha infância para trás, estava em adolescência e precisava trabalhar. Aí fui ser professor da escolinha lá no Paranoá. Fui professor, terminei o 2º grau no Elefante Branco, tentei a universidade, não passei. Aí, quero dizer também que naquela época, eu tinha medo tanto quanto o Paulão tinha de polícia, da JEB. E como aluno de ginásio e de 2º grau, naquela época, pós-64, a gente saía em grupos aí pela cidade fazendo os nossos protestos, né?
e de olho, sempre com olho na polícia. Só que eu não imaginava que depois eu ia entrar nessa mesma polícia. Pois então, mas em síntese eu quero dizer que eu me sinto como quem cresceu com Brasília e que viu Brasília crescer. Na minha profissão como policial, eu pude acompanhar, né, essa parte da segurança pública, que é fundamental, e ver a expansão e o crescimento de Brasília e do entorno de Brasília. Tenho perspectiva, nunca pensei em sair de Brasília. Sou casado, já tenho 2 filhas formadas aqui na UNB em Brasília, que trabalham em Brasília, e eu tenho a convicção de que Brasília é um dos melhores lugares para se viver. Portanto, a mensagem que eu tenho para deixar é de que Brasília deve continuar pelas nossas heranças, através dos nossos filhos e netos, a ser preservada com essa qualidade de vida e com esse ímpeto e esse espírito de que ela foi criada para ser uma cidade modelo do Brasil. Bom, a gente vai dar mais uma paradinha agora, mas no próximo bloco a gente volta para ouvir novas e surpreendentes histórias dos candangos aqui presentes. O Caixa Preta volta já!